a cultura indígena, bem como a cultura europeia e o primeiro contato dos europeus com os índios, ou seja, com os nativos, como que ocorreu, o que sucedeu. Bom, minha gente, será que os europeus foram os primeiros povos a habitar essa terra que mais tarde se chamaria de Brasil? Será que foram os europeus os primeiros povos? Bom, gente, na verdade não. Bem sabemos que quando os europeus, os portugueses em específico, chegaram aqui no Brasil em 1500, em suas caravelas, já existiam os nativos, isso mesmo, já existiam os nativos, os habitantes daqui, dessa terra chamada Brasil. Quem eram esses habitantes? A princípio, eles foram denominados de índios porque eles achavam os europeus que haviam chegado nas Índias. Por isso, colocaram o nome dos nativos, as pessoas que são de fato os donos dessa terra, de índios. Enfim, minha gente, nessa época de 1500, aqui no Brasil, existia cerca de 3 a 5 milhões de índios no Brasil. Isso mesmo, 5 milhões de índios agrupados em 1000 povos, certo? No total, agrupados em 1000 povos. E, além de tudo, falava 1.300 línguas. Isso mesmo, 1.300 idiomas diferentes. A questão do idioma dos índios, ou seja, dos nativos, que era mais falado, era da família Tupi e da Macro-G. Partia desses dois troncos, Tupi e Macro-G, eram os idiomas mais falados. Os Tupi, eles se encontravam na região costeira do Brasil, ou seja, onde estava o litoral. Portanto, como eles se encontravam no litoral brasileiro, estes povos foram os que tiveram mais contato com os europeus. Esses nativos da família do tronco Tupi foram os que tiveram mais contatos com os europeus. Bom, minha gente, os Tupi, em geral, eles andavam nus, isso mesmo, e com adornos feitos de penas, cocais, entre outros. Enfim, eles praticavam a agricultura de subsistência, cultivando a mandioca, o milho, o inhame, a abóbora, entre outros. E, além de tudo, eles utilizavam as árvores, os troncos das árvores, para fazer os objetos que eles desejavam, ossos, fibras vegetais, barro e madeira para fazerem os seus utensílios. O Tupi era a maior parte dos povos indígenas na época e eles se agrupavam em aldeias. Essas aldeias ou estavam em fileiras ou eram em círculos, certo, minha gente? Vale salientar que o Tupi, eles não tinham um estado organizado politicamente. Quando eu falo de estado, é questão política. Eles não tinham um poder centralizado, como, por exemplo, lá existia um rei e esse rei ditava regras, lei. Não existia isso. Na tribo indígena Tupi, não existia rei, não existia nada disso. Eles, na verdade, tinham um conselho e nesse conselho participavam pessoas que decidiam o destino da aldeia e essas pessoas eram chamadas de principais. Aí os principais, estes sim, decidiam o destino das aldeias, entre outros. Mas não existia uma figura centralizada como uma espécie de rei, como uma espécie de imperador. Então, assim, eles tinham laços solidários entre si, certo? Mas de vez em quando surgiam guerras com outros povos diferentes, com outras tribos diferentes, por questão de supremacia. Eles queriam se sentir, de certa forma, superior. Um queria se sentir superior ao outro, uma determinada tribo queria se sentir superior ao outro, e então entravam em verdadeiros confrontos. Isso gerava muita guerra, entre outros. Então, assim, minha gente, eu vou agora explicar para vocês a questão do trabalho e da religiosidade. O trabalho nas aldeias indígenas era dividido conforme a idade e também o sexo. As mulheres tinham suas atividades e os homens tinham também as suas atividades. As mulheres, por exemplo, estavam responsáveis por plantar, por colher, por criar, educar seus filhos. Além de tudo, estavam responsáveis para fiar e tecer, certo? Além disso, elas estavam responsáveis por questão de promover as farinhas de mandiocas, em especial de mandioca, porque eles consumiam bastante mandioca, então elas produziam a farinha de mandioca, elas fiavam também, teciam, elas cuidavam das crianças, entre outros. Já o homem era responsável pela caça, pela pesca, pela construção de moradias, pela fabricação de canoas e armas que o grupo precisava quando entrava em confronto.
Além de tudo, os povos indígenas, eles possuíam rituais religiosos que eram bem diferentes dos europeus. Por exemplo, eles acreditavam na força da natureza, eles acreditavam nos espíritos dos seus antepassados, dos seus ancestrais, e por isso faziam bastante rituais, como se fosse uma espécie de incorporar os espíritos dos seus antepassados. E o responsável para passar as tradições religiosas da tribo era o pajé. Então, assim, existe também um certo ritual muito conhecido, que é o ritual antropofágico. Isso mesmo, isso ocorre na guerra. Quando, por exemplo, uma tribo indígena, ela entra em um confronto com outra tribo e consegue capturar o guerreiro da outra tribo, ou seja, o adversário, o que é que eles fazem? Eles simplesmente colocam o adversário para ser muito bem tratado no seu momento de, digamos assim, que ele passa a ser prisioneiro. Ele fica numa determinada casa, passa a ser bem tratado, bem alimentado. Eles separam uma mulher para ser sua companheira temporária, como uma espécie de esposa, digamos assim. Esta mulher vai cuidar dele, vai servi-lo em todos os sentidos. Quando é o chegado momento, eles fazem um grande ritual, mata esse prisioneiro e depois de matar o prisioneiro, eles comem os pedaços do corpo desse prisioneiro. Isso mesmo, eles partem o corpo do prisioneiro em pedaços, cozinha e depois come. Como a gente não consome, por exemplo, alguns animais, como a galinha, o frango e etc e tal, pronto. Eles faziam mais ou menos assim, eles pegavam, cortavam o corpo, despedaçavam todo o corpo do prisioneiro, colocava numa grande caldeirão, numa grande panela e depois comia. Ou seja, isso é o ritual antropofágico. Do jeito que a gente pega, por exemplo, do jeito que a gente vai ao supermercado, compra um frango e tempera o frango e depois coloca na panela, cozinha e come, eles faziam da mesma forma com o corpo do prisioneiro, certo, minha gente? Então, isso era conhecido como o ritual de antropofágico, certo? Era muito comum nas tribos do Tupi eles realizarem esse tipo de rituais. Além de tudo, eu quero ressaltar aqui a questão do contato com o outro. Quem é esse outro? O contato dos índios com os europeus. Como é que ocorreu? O contato dos índios com os europeus, no caso com os portugueses, a princípio foi de estranhamento. Nós, naturalmente, quando nos deparamos com algo novo que não conhecemos, despertamos sentimentos de curiosidade, despertamos estranhamento sobre aquilo que é novo. Então, com eles não foram diferentes. Quando eles viram aquelas caravelas gigantescas se aproximando, aquelas pessoas vestidas de roupas peludas, compridas, compostas, com a linguagem diferente, claro que eles estranharam. Quem são esses? Quem são esse pessoal que chegou aqui? Na língua deles, obviamente. Então, assim, eles passaram a ter curiosidade sobre os objetos que aquelas pessoas tinham. Aquelas pessoas se aproveitaram da inocência dos nativos, porque não tinham uma tecnologia avançada como eles, não tinham o mesmo costume que eles, e devido a essa questão aí, eles se sentiam, os europeus, eles tinham uma visão eurocêntrica. O que é uma visão eurocêntrica? Quando eles sentem que a cultura deles é superior à cultura dos nativos, ou seja, dos índios. Eles sentiam-se superior aos nativos, porque eles se sentiam civilizados. Eles achavam absurdo os rituais de antropofagia dos índios, eles achavam absurdo, os europeus achavam absurdo os índios não se vestirem, não se comportarem como eles. Então, eles achavam que os índios teriam que ser civilizados, ou seja, achavam que os índios tinham que ter uma religião do jeito dos europeus, achavam que eles tinham que falar do mesmo jeito que os europeus, se vestir e agir da mesma forma que eles, porque os europeus achavam a cultura deles superior à cultura dos índios. Isso é uma visão eurocêntrica, ou seja, os europeus se achavam acima dos índios, dos nativos. Então, assim, no primeiro contato, apesar do estranhamento, foi de certa forma pacífico, calmo, não teve, digamos, uma guerra, um confronto. Mas com o decorrer do tempo, como os europeus reprovaram muito a cultura dos índios, ou seja, dos nativos, eles reprovaram muito a cultura deles,
começou a surgir a repulsa, a negação, começou também o desejo de explorar os territórios, e ele dava instrumentos baratos aos índios, como um espelho, por exemplo, isso era tido como um escambo, dava um espelho aos índios para os índios mostrarem os recursos naturais que eles tinham e para que os europeus pudessem explorar esses recursos naturais. Então, assim, eles se aproveitavam, digamos, da inocência dos nativos para conseguir explorar o território, que mais tarde eles conseguiram realmente tomar para eles o território dos nativos, que era dos índios, mas essa tomada não foi em seguida calma. A princípio, o contato deles foram calmo, pacífico, mas depois, quando os índios perceberam que eles queriam tomar território, que eles queriam escravizar os índios e etc., então começaram a guerra entre índios e europeus, certo, minha gente? Então, se eu fizer uma pergunta no exercício, como foi o contato dos índios com os europeus? Vocês vão colocar que eles tiveram um contato de estranhamento, a princípio tiveram um contato de estranhamento, de curiosidade, e que ao mesmo tempo foi tranquilo, pacífico, mas depois, com um certo tempo, quando passaram, digamos, a conviver, os europeus se achando superior aos índios, eles reprovando a cultura dos índios, querendo escravizar os índios, e os índios notando que eles queriam tomar o território deles, então começaram a guerra entre índios e europeus. Então, minha gente, eu queria dar essa pequena explicação para vocês. Este vídeo é para quem não assistiu a aula no Google Meet, mas para quem assistiu e quer rever o conteúdo e quer ficar por dentro, pausar, fazer algumas anotações, podem ficar à vontade, certo, minha gente? Então, tenham uma boa noite, que Deus abençoe. Vou colocar este vídeo no meu canal do YouTube, que é Amara Dantas, então está lá disponível para auxiliar e orientar vocês sobre esse conteúdo. Tenham uma boa noite.